Fala galerinha, eu sou o Bruno Belintani e esse é o canal Dado Abissal. Hoje falaremos sobre estatística descritiva. Por que você precisa saber disso? A estatística descritiva te ajudará a resumir o seu conjunto de dados, visualizar melhor essas informações, além de ter uma comunicação mais efetiva. E galerinha, não se esqueça de dar aquela força e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse, beleza? Vamos lá? Fala galera, esse será nosso conjunto de dados e novamente quem voltou, os nossos queridos Pokémons. Agora, numa tabela bem menor, bem mais curta, temos aqui ao todo 8 variáveis. Primeiramente nós separamos elas por dados qualitativos e o segundo conjunto de dados são os dados quantitativos. Pelo radical já dá para ter uma noção e entender o que difere um do outro. O quantitativo ele envolve quantidades, envolve números, enquanto o qualitativo ele define uma qualidade. Dentro do âmbito qualitativo podemos ter dados qualitativos nominais e ordinais. Os dados qualitativos ordinais é no qual a ordem importa e os nominais a ordem não importa. Peguemos aqui o nosso tipo de Pokémon, né? Temos aqui algumas categorias que definem o tipo daquele Pokémon. Se ele é de grama, se ele é de fogo, se ele é de água ou de inseto, tá? Não peguei todos aqui, um conjunto de dados um pouquinho mais curto, mas esse é um tipo de variável qualitativa nominal. Por quê? Porque não importa a ordem, se fogo está acima de grama, se está acima de água, se está acima de inseto. Cada um tem as suas propriedades, vantagens e desvantagens, mas nenhum neste caso está acima do outro. Por outro lado, os nossos Pokémons também foram para a escola, eles foram para o ginásio, estudaram e têm o seu diploma. Alguns no ensino médio, superior e fundamental. Agora, nós temos um tipo de variável qualitativa ordinal. O que queremos dizer? Que agora a ordem importa. A ordem é referente a anos de escolaridade que aquele Pokémon teve. Beleza? E quando falamos de dados quantitativos, temos duas categorias também. Uma categoria discreta e uma categoria contínua. O que difere a discreta da contínua? A contínua ela tem um intervalo infinito de números dentro do campo dos reais. Por exemplo, a altura. A altura do Pokémon pode ser 0,7775, né? Ela pode variar dentro de um intervalo infinito. Enquanto a variável discreta, ela não está dentro do campo infinito dos reais, tá? Então isso pode ser utilizado como quantidade. Se eu fosse criar aqui uma categoria para contar quantos Pokémons tipo grama, tipo fogo, tipo água e tipo inseto, essa variável de contagem seria um exemplo muito claro de uma variável quantitativa discreta. Pessoal, agora que já vimos 4 tipos de variáveis, vamos falar de métodos e medidas interessantes para analisar cada tipo de variável, beleza? E vamos iniciar pela tabela de frequência. Esse é um dos formatos mais comuns para avaliarmos variáveis categóricas. Então vamos para a nossa tabela de frequência, né? Já coloquei aqui ao lado para exemplificarmos com o tipo de ensino daquele Pokémon, tá? Então lembrando, temos ensino fundamental, médio e superior. Primeiramente, iremos buscar a frequência. O que é a frequência? É a quantidade de vezes que ele aparece dentro do nosso conjunto de dados. Para isso, utilizaremos uma fórmula chamada Conte-C, tá? Esta fórmula Conte-C, ela é composta de 2 parâmetros. O primeiro é o intervalo que eu estou buscando e o segundo é o elemento que está sendo buscado. Ele contará dentro desse intervalo quantas vezes ele encontrou esse elemento. Basicamente é isso. Então eu vou selecionar, né, a coluna G, o intervalo que eu quero que ele busque, o tipo de ensino. Vou travar aqui com a célula F4 e selecionar a célula I2, que é o fundamental, para que ele conte a quantidade de vezes que eu quero que apareça o fundamental. Fechar minha fórmula e dar Enter, ele encontrou 6 vezes. Legal, eu vou copiar e colar até o médio e superior. Bem, agora queremos saber a proporção. 6 representa quanto do total?
Vamos selecionar a célula J2, que é onde está encontra o 6, e dividir pelo total que está na célula J5. Dando Enter, veja que ele colocou 0,46 a proporção, tá? Vou só travar aqui a célula para que a gente possa arrastá-la para baixo. Então, lembrando que para travar o intervalo é a tecla F4. Posso dar 2 cliques aqui se quiser nesta bolinha. Ao dar 2 cliques, ele já preenche automaticamente para você em todas as linhas abaixo. Lembrando que a soma da proporção tem que ser 1. Caso contrário, você errou algo no seu cálculo. E a próxima parte da coluna simplesmente é a proporção, só que em percentual, tá? Eu posso vir aqui e multiplicar por 100 e terei aqui os valores em percentuais. Porém, o Excel ele já tem a função, o Excel e o Google Planilhas já tem a função de percentual. Eu poderia simplesmente colocar igual ao lado, selecionar esse intervalo, vir aqui na formatação e colocar em porcentagem ou clicar no símbolo de porcentagem aqui, tá? Ao clicar já temos os nossos dados em percentuais. Veja que para dados qualitativos, o que nós podemos entender daqui? Qual que é o que maior representa, né, da tua amostra total, qual que é o segundo maior, o terceiro e assim sucessivamente. Poderia fazer isso para o tipo de Pokémon? Poderia fazer isso com uma combinação de tipos de Pokémon e de ensino? Também poderia. Existem diversas possibilidades a serem exploradas a partir daqui, tá bom? Bom, pessoal, né? Mostrei aqui a tabela de frequência. Agora a gente vai falar de 3 métricas muito importantes, muito famosas na estatística descritiva. A primeira delas é a média. A segunda delas é a moda e a terceira é a mediana, tá? Vamos fazer primeiramente a média. Iremos olhar qual que é a média de velocidade aqui da coluna E dos nossos Pokémons. Combinado? Vou colocar a média aqui abaixo, tá? Média 2 pontos. Vou pintar aqui este intervalo de amarelo para que vocês consigam visualizar melhor. Não se preocupe com a formatação. Nosso objetivo agora não é formatar, mas é conseguir elucidar de forma bem clara para vocês. Então, bora lá. Para fazer a média, né? A média ela é representada por esta fórmula aqui. Ela nada mais é do que a soma de cada elemento dividido pela quantidade total de elementos. Beleza? Eu poderia vir na mão aqui e colocar igual a 45. Eu poderia vir aqui na mão e colocar igual 45 mais 60 mais 80 mais 65 mais 80 mais 100, 43, 58, 78, 45, 30, 70, 50 e somar todos os elementos aqui. Depois eu poderia colocar todos eles entre parênteses e dividir pela quantidade, que a gente já viu que são 13 Pokémons. Olha que legal, aqui eu tenho a média da velocidade dos Pokémons. Porém, né, vou aproveitar que estou falando sobre média, mas também já vou falar sobre Google Planilhas, beleza? Turma, aqui existe uma fórmula chamada média, tá? Ao digitar ele já aparece aqui na nossa caixa de busca. Ao dar Tab ele já seleciona. E o próprio Google Planilhas, ele já entendeu qual que é o intervalo, ele já está sugerindo um intervalo para realizar essa média. Veja que com essa pré-seleção em laranja, ele já me sugere um intervalo, e é exatamente o intervalo que estamos buscando, que no nosso caso é o intervalo E2 até a célula E14. Dar Enter. Observe que tivemos o mesmo resultado. Aproveitando que já conhecemos a fórmula da média e já entendemos o que é a média, vamos para a moda. A moda, pessoal, nada mais é do que o elemento que mais aparece no nosso conjunto de dados. Então, se eu fosse contar quantas vezes aparece o 45 ao todo, quantas vezes aparece o 60, o 80, o 65 e assim sucessivamente até o término do meu conjunto, eu pegaria o elemento que mais apareceu e falaria: esta é a moda do meu conjunto, é o elemento mais frequente no meu conjunto de dados. Então, para velocidade, vamos digitar aqui a moda,
Vamos checar utilizando a função do Excel que faz isso, a função do Google Planilhas. Igual modo. Por que ele chama de modo? Não faço ideia, tá? Mas essa função ela vai retornar exatamente o que a gente busca, que é a moda do nosso conjunto de dados. Então vou selecionar o intervalo. Neste caso ele trouxe 45 como elemento, tá? Que mais aparece. Pessoal, aguinha aqui, ó. Agora vamos para a mediana. A mediana já é um conceito um pouquinho mais abstrato, mas eu quero ir além. Eu quero explicar o conceito da mediana com vocês, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse conjunto aqui, esse intervalo, vou copiá-lo e vou colá-lo nessa nova aba para que a gente entenda o que está acontecendo aqui dentro. Eu vou filtrá-lo e ordená-lo do menor para o maior. Então, esse é o primeiro passo para a gente chegar na mediana. A mediana, ela é o elemento central do meu conjunto de dados que divide esse conjunto em duas partes iguais a partir do momento que eu ordeno todos os elementos desse conjunto em ordem crescente. Lembrando que como nós temos 13 elementos, a linha 8 neste caso é o que vai separar dois blocos iguais. Então veja que eu tenho aqui 6 elementos antes do 60 que está na linha 8 e abaixo eu tenho mais 6 elementos. Então o número 60 é o elemento que se encontra na divisão do nosso conjunto que separa esse conjunto em duas parcelas iguais. Mas Bruno, que curioso, isso só deu certo porque você tem uma quantidade ímpar de números, mas existe uma regrinha, pessoal. Caso fosse par, ele pegaria os dois elementos centrais e faria a média entre eles, beleza? Então agora sim vamos para a função do Excel, tá? Então vamos colocar aqui a nossa mediana. A função do Excel se chama med e vamos selecionar então o nosso intervalo aqui. Veja que ele retornou justamente os 60 que havíamos feito manualmente. Turma, essas funções, essas fórmulas são fundamentais. Por quê? Porque estamos trabalhando com um conjunto muito simples de dados nesse momento. Se este conjunto tivesse 1 milhão, 500 mil, 100 mil dados, que seja 1000 dados, ordená-lo dessa forma e ficar procurando o elemento central, daria muito trabalho, tá? Então essas fórmulas vão te ajudar a ganhar produtividade no dia a dia, beleza? Então voltemos aqui ao nosso conjunto só para que tenhamos tudo dentro da mesma tabela e vou digitar novamente a função da mediana, função med. Selecionar o intervalo de velocidade e terminá-lo. Veja que agora eu já consigo explicar um pouco melhor o nosso conjunto de dados. Eu consigo falar que a média da velocidade dos pokémons é 60 km por hora, ou que a velocidade mais comum encontrada nos pokémons desse conjunto é de 45 km por hora, ou a velocidade que separa o nosso conjunto em duas partes iguais é 60 km por hora. Turma, agora vamos avançar um pouco mais. Eu vou deixar de lado os nossos pokémons. Pessoal, até aqui já aprendemos 3 medidas de posição: a média, a moda e a mediana. Turma, já aprendemos aqui então 3 métricas, 3 medidas, né, para nos ajudar na nossa análise estatística descritiva. Porém, olhar somente para essas medidas de posição central pode nos enganar. Por isso, iremos mais além. Vamos aprender como essa amostra do nosso conjunto de dados varia, ou seja, qual é a sua variabilidade. Bruno, por que isso é importante? Vamos dar um exemplo. Fui convidado, para visitar uma dupla de vôlei de praia. E eu, como sou uma pessoa muito legal, como eu sou uma pessoa muito bacana, falei, vou levar um presente para essa dupla. Vou comprar uma camiseta, vou mandar fazer uma camiseta do canal Dado Abissal. Quem não quer uma camiseta do canal Dado Abissal, não é mesmo? Perguntei então, aprendendo a estatística descritiva, eu perguntei para o técnico, falei, qual é a média da altura do nosso time de vôlei, O técnico olhou para mim e falou, olha, hoje está em 1,80.
Eu falei, pô, legal, né? Então mandei fazer 2 camisetas do tamanho G, acredito aqui que servirá, né, para as duas. E estava lá eu indo visitar essa dupla, todo feliz, né, com as camisetas do canal da do Abissal para distribuir. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma situação muito curiosa. Uma das jogadoras tinha 2 metros de altura e a outra jogadora tinha 1,60 de altura. Na hora em que elas experimentaram a camiseta, deu errado. Para uma camiseta ficou parecendo um pijama e para a outra ficou parecendo um top. Onde foi que eu errei? Eu errei porque eu não tinha o conhecimento da variabilidade desses dados, pois eu só sabia a média, que era 1,80. Mas neste nosso caso, a variabilidade ela era muito grande. Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Então, iremos aprender agora mais 3 métricas para complementar o nosso aprendizado em estatística descritiva. Essas 3 métricas são o desvio médio, a variância e o desvio padrão. E essas medidas nos ajudam a entender como o nosso conjunto de dados varia ao redor da média. Agora, vamos fazer um exemplo de cada passo a passo e eu vou te ensinar uma regrinha que, se você fizer, você não vai mais errar e vai ficar muito fácil de entender. Combinado? Vou trazer aqui um exemplo um pouquinho mais real. Iremos analisar aqui juntos dados do preço de fechamento da ação Vale 3. Beleza? Vamos lá. Fala pessoal, vamos começar aqui então, tá, com o nosso novo exemplo. Esse exemplo aqui eu tenho o preço de fechamento aqui da ação da Vale 3, tá, dos últimos 10 dias. A partir daqui a gente vai calcular então o desvio médio, a variância e o desvio padrão desse conjunto. Turma, explicando rapidamente a fórmula, né? A fórmula do desvio médio nada mais é do que a somatória, tá, do módulo das diferenças de cada elemento para a sua média, dividido pela quantidade de elementos do meu conjunto. A variância, por sua vez, ela é a somatória das diferenças elevada ao quadrado, dividido também pela quantidade dos meus conjuntos. O que isso quer dizer? Observe que tanto o módulo quanto o quadrado ele tem por objetivo de tornar os nossos números positivos. Por quê? Porque se fizéssemos a diferença e somássemos essa diferença, daria 0. O resultado seria 0. E veremos isso aqui na prática. Acabamos de aprender a função média, então eu vou aplicar aqui a média justamente nos meus dados de fechamento. Veja que a nossa média então deu 66,6. Iremos aqui fazer exatamente o que estão nas fórmulas, que é calcular a diferença de cada xi, que é cada elemento aqui da minha amostra, para o x barra, que é a nossa média. Então eu vou colocar igual ao xi, que no caso é o meu elemento, primeiro elemento, menos o x barra, que é a média. Eu já vou travar aqui, por quê? Porque eu posso arrastar para baixo e já terei todas as diferenças calculadas. Então, primeiro calculado aqui, e vou dar 2 cliques nessa bolinha aqui ao lado. Ao dar 2 cliques, veja que ele já calculou todas as diferenças. Pois bem, o que acontece se eu somar essas diferenças? Caso eu some essas diferenças, a diferença dará 0. A soma de todos esses resíduos, né, dará 0, tá? De modo a gente conseguir entender esta variabilidade, geralmente a gente ou eleva isto ao quadrado ou calcula-se o módulo, tá? Então vamos primeiramente colocar aqui o módulo e depois vamos colocar ao quadrado, beleza? Para calcular o módulo aqui, eu poderia olhar cada elemento. Se ele for negativo, ele virará positivo, e se ele for positivo, ele se manterá positivo. Porém, a gente tem uma função que se chama absoluto, tá? ABS. Ele já calcula o módulo para nós. Então, ao aplicá-la, veja que ele colocou todos os números, vamos deixar aqui a mesma quantidade de casas decimais, que eram negativos como positivo, beleza? No caso, também poderíamos colocá-lo ao quadrado, tá? Para elevar ao quadrado, eu poderia colocar o circunflexo e o 2
copiei, então colei tudo aqui para baixo. Mas Bruno, este número aqui não bateu com esse. Sim, porque o primeiro a gente simplesmente, né, colocou a diferença do módulo como positivo e depois o outro a gente elevou ao quadrado a diferença. Então os números vão ser diferentes mesmo. Lembre que aqui a gente tem então a soma de todas essas diferenças e aqui também a soma de todas essas diferenças. Então vamos colocar aqui, né, na D13 a soma dessas diferenças. Vou dar um Enter aqui e ele trouxe aqui 4 e 41. E vou copiar e colar ao lado também para somar 2 e 57. O que falta para calcularmos então o desvio médio e a variância? Falta somente dividir pela quantidade de elementos. No nosso caso, são 10 elementos. Então, vou pegar o 4 e 41 e dividir por 10. Mesma coisa para a variância. Dividir ela também por 10. Tudo certo? Pessoal, algumas pessoas poderiam comentar aqui, né, e até falar, olha, você cometeu um equívoco, né, porque você deveria ter dividido por n-1 e não por n, como está aqui. Não estão errados, mas estou explicando aqui de uma forma mais simples, né, o que é a medida de dispersão, que chamamos de desvio médio, e de variância. Essa diferença de n para n-1, que é basicamente a aplicação da correção de Bessel embaixo, eu vou deixar para explicar isso em outro momento, que é quando a gente separa o desvio padrão populacional do amostral. Beleza? Show! Né? Dado o disclaimer aqui dos nossos usuários mais atentos, vamos além. Vamos interpretar o nosso resultado e comparar o desvio médio com a variância. Observe, né, que o nosso desvio médio ele está dando 0,44 centavos. O que ele quer dizer? Tá? Ele quer dizer que dentro desse conjunto, né, em relação à média, né, temos um desvio médio para cima ou para baixo de 0,44 centavos. Beleza? Mesma coisa pode se aplicar à variância. Contudo, a variância foi elevada ao quadrado aqui. E é aí que entra a nossa terceira fórmula, também super famosa, conhecida como desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Observe, este aqui, o desvio médio, nós não elevamos ao quadrado. Nós decidimos tirar o módulo da diferença. Nesse aqui, para ficar positivo, decidimos elevar ao quadrado a diferença. Ao tirar a raiz do todo, eu estou voltando a uma magnitude similar à magnitude da média. Beleza? Então, vamos tirar aqui a raiz quadrada de 0,26. Veja que agora já ficou muito mais próximo do desvio médio. Tá? 0,51 é mais perto do desvio médio do que o 0,26. Então, pessoal, recapitulando como é que a gente calculou o desvio médio. Tá? Desvio médio. Tá? Passo 1, calcular a média do conjunto de dados. Check. Beleza? Então, passo 1, calcular a média do conjunto de dados. Passo 2, calcular a diferença de cada elemento, ou nosso xi, em relação à média, x barra. Passo 3, aplicar o módulo de cada diferença calculada. Passo 4, somar essas diferenças. E último passo, dividir pela quantidade de elementos do conjunto. Turma, muito simples, passo a passo de como fazer. Agora, vamos para a variância. E a variância só tem um detalhe de diferença, pessoal, que é, ao invés de eu calcular o módulo, eu vou elevar ao quadrado. Pois bem, então o único passo, né, em que essa diferença se encontra é no passo 3, que ao invés de aplicar o módulo, eu vou elevar ao quadrado, cada diferença calculada. E aqui temos a nossa variância. Então, turma, por último, para o desvio padrão, acrescenta-se um sexto passo aqui, que vamos colocar juntos. Passo 6 é tirar a raiz quadrada da variância, ou no caso do elemento obtido no passo 5. E este é então o nosso desvio padrão. Turma,
Beleza? Bacana. Cara, muito feliz aqui de estar aqui com vocês, dando essa aula. Esse é um assunto que me interessa muito, que eu gosto e que eu tenho prazer, né, de estar aqui com vocês. Agora, vamos só dar uma organizada aqui na nossa tela e a gente vai aprender as funções que já fazem tudo isso aqui. Beleza, pessoal? Agora vamos aplicar então todas as fórmulas, né, que nós aprendemos para a gente ver como é mais simples, tá? O passo a passo, ele é fundamental para que a gente entenda o conceito. Pessoas que têm fundamento e têm conceito são diferenciadas. Então vamos lá. Função 1 que a gente já aprendeu, função média, tá? O intervalo do fechamento aqui, beleza? Segunda função, mediana, é a função med. Vou até escrever aqui mediana. Terceira função, moda. No nosso caso é a função modo. Desvio médio está aqui como desvio médio, tá? Vamos olhar, calculado 0,44. Variância é a VAR, tá? Essa aqui, ó, variância populacional, VAR-P, tá? Vamos colocar aqui, olha lá, 0,25. Lembra que estava dando 0,25? Agora o desvio padrão populacional tem que dar quanto? Aquele 0,50 aproximadamente que a gente viu, né? Então, desvio-PAD-P, aqui ó, desvio padrão de uma população inteira, esta é a fórmula. Olha lá o 0,50, ó, ainda bem, senão tava ferrado aqui. Fala pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de estatística descritiva. Essa é uma aula introdutória e espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor comente aqui, será um prazer responder para vocês. Beleza? Turma, não se esqueça aqui de compartilhar nosso vídeo, de nos seguir no canal e deixar aquele joinha se você gostou, beleza? Valeu pessoal, obrigado e até mais!